Pode gravar. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Considerando que todos os membros dessa comissão estão presentes, convoco uma reunião para novas deliberações a ser realizada após o encerramento da última oitiva de hoje, agendada para as 15h30. Iniciaremos o trabalho com a oitiva do senhor Ivan Hideo Mayumi, essa é a pronúncia mesmo? Hideo Mayumi. Hideo Mayumi. Em seguida, prosseguiremos com a oitiva da senhora Priscila Cardoso Araújo. Agradeço a presença dessa testemunha e a colaboração com essa comissão, e eu preciso informar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, reservado o direito ao silêncio nos casos em que se auto-incrimina. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação de áudio e vídeo na forma dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. E estando todos de acordo, dispensaremos sua transcrição. Antes de iniciar o depoimento de hoje, eu queria cumprimentar os advogados aqui presentes, cumprimentar a testemunha e passar alguns encaminhamentos. A gente está fazendo essa reunião, os advogados estão aqui. Então, para garantir as ordens dos trabalhos, eu peço que, antes de fazer as colocações, peçam a questão de ordem, ou pela ordem, para eu fazer o deferimento, para assim a gente poder seguir. E aí, para garantir a ordem também, eu gostaria de perguntar para a testemunha se os advogados estão aqui para te defender ou se eles estão aqui na condição de advogados dos investigados. Você chegou a contratar o Claudinho ou o Alexandre? Não. Então, eles estão aqui? Sim, são como Perfeito. advogados investigados. A Aline representando a instituição, só para a gente organizar os trabalhos. Então, ultimamente, a gente vem adotando o procedimento de dar um tempo para a testemunha se manifestar, fazer as colocações que acha pertinente. Então, a gente passa a palavra para você fazer a sua apresentação. Nós temos uma questão de ordem. Inicialmente, nós não somos o advogado do Ivan, até porque ele é testemunha, ele está sendo ouvido aqui na qualidade de testemunha, mas nós temos outras questões de ordem que nós gostaríamos de fazer aqui. A primeira delas, eu não sou advogado do Ivan, mas eu sou advogado dos demais, de outros investigados nessa CPI. E por ser advogado das outras situações, nós entendemos sobre a necessidade de ser intimados dos atos pretéritos, que nós não fomos intimados. E essa questão de ordem eu quero que fique consignada, porque a partir do momento que são ouvidas outras pessoas no contexto da investigação, nós podemos produzir prova em favor de nossos clientes. E em nenhum momento esse defensor, nem o Dr. Fábio, que trabalha comigo na defesa dessas pessoas, foi notificado ou intimado de qualquer ato realizado por essa comissão. Então, inicialmente, isso deve ficar consignado. Eu tenho certeza que o Dr. Guilherme, você vai ter o Dr. Ramão, vai ter talvez um argumento, um contra-argumento contra essa questão de ordem, mas nós aqui entendemos que essa investigação é totalmente nula, em razão da ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido procedimento legal, garantias constitucionais que estão consagradas desde 1988. Além do que, a própria exposição ridícula na mídia de pessoas que figuram como acusados. Se nem no âmbito da justiça eles podem ser levados à mídia como condenados, muito menos que estão sendo ouvidos aqui. Até porque a CPI não tem finalidade de punir ninguém. Ela investiga e como órgão de investigação, ela precisa de fato determinado e ela precisa de tempo determinado para promover as investigações. Eu não interrompi o senhor, eu gostaria de falar. Mas o senhor está falando sobre uma coisa que não compete à questão de ordem. A sua questão de ordem foi referente à questão de ordem é nesse sentido. Então, deixa eu terminar e o senhor vai ponderar as suas considerações. Então, nesse tocante, nós entendemos totalmente ao arrepio da lei que está sendo realizado aqui. Não há qualquer fundamento legal para que essa investigação com natureza midiática permaneça. Exposição ridícula de pessoas que são ouvidas 2, 3 vezes aqui sobre fatos que já foram ditos e sobre documentos que já estão juntados aí na CPI. Isso, a única finalidade que nós vimos, que a gente enxerga aqui, é a finalidade de promoção talvez de uma campanha política, talvez de um pretexto a uma reeleição. Então isso totalmente proibido pela situação jurídica. E eu quero deixar consignado aqui que a partir do momento que
todas as ilações, todos os argumentos aqui são expostos em rede nacional, me parece que o senhor não tem imunidade e, portanto, serão tomadas as providências cabíveis. Faça a questão de ordem, doutor. Serão tomadas as providências cabíveis contra esses atos que estão sendo realizados aqui. Inclusive pela nova legislação sobre abuso de autoridade, que foi alterada em 2020 e que pode levar à sua responsabilidade penal. Doutor Alexandre, o doutor Alexandre também tem uma questão de ordem aí. Só para organizar os trabalhos, eu quero deixar claro que os advogados estão aqui como advogados dos investigados, podendo fazer as ponderações, mas quando o senhor fizer uma questão de ordem, o senhor só fala quando autorizar você falar a questão de ordem. É assim que a gente tem que garantir, porque senão eu não vou conseguir fazer as perguntas e você interromper todos os momentos por uma questão de ordem, em que fale-se até ilações, inclusive levianas, sobre isso daqui ser uma campanha política. Então a gente não vai abrir esse espaço para os doutores falarem enquanto quiserem. Vocês têm um espaço para fazer as questões de ordem que eu acho pertinente, os pela ordem. Aqui vai ser garantido o direito de defesa dos seus clientes, só que a gente não vai permitir a tumultuação dessa oitiva que sequer começou, e a gente já começou com ilações levianas sobre a condução dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Se os senhores têm ponderações, já está registrado, que procurem o judiciário. Em relação à questão de ordem, foi feita uma petição pelo advogado Alexandre ontem, à vésperas do encerramento do expediente, faltando 10 minutos, solicitando o adiamento. Nós ficamos aqui até às 6 horas da tarde ontem, junto com o jurídico, junto com a assessoria legislativa, preparando o despacho. Entendemos que estamos amparados pelo informativo 933 do STF, assim como um outro posicionamento do ministro Dias Toffoli, e eu gostaria de ler aqui um pedaço do despacho. De qualquer forma, as deliberações da CPI relativas às oitivas de testemunhas estão devidamente encartadas aos autos, sendo com acesso à íntegra dos autos, tal como solicitado pelo subscritor da petição, Dr. Alexandre Pinheiro Valverde, sempre esteve autorizado e disponível para a defesa dos interesses da parte que representa. Tanto é assim que o advogado demonstra pleno conhecimento das oitivas a serem realizadas pela CPI, protocolando documento perante essa Câmara Municipal ao final do expediente do dia anterior, visando apenas embaraçar os seus trabalhos. Ora, se o próprio advogado requerente tem conhecimento acerca da oitiva das testemunhas, cabe simplesmente comparecer a elas, se assim reputar necessário, e não simplesmente requerer o seu adiamento por prazo indeterminado. Ademais, ao contrário do que sustenta o advogado requerente, consta do despacho anexo ao requerimento, despacho de folhas 942 e 943, apenas o deferimento do pedido de obtenção de cópia de todos os documentos relativos ao trabalho da presente CPI, o que foi assegurado desde o início. Sendo assim, salientes que o referido advogado, caso repute necessário, poderá acompanhar as oitivas a serem realizadas na data de hoje, que seria amanhã, quando a gente protocolou esse documento, a partir das 9 horas, sobre as quais já demonstrou conhecimento prévio, novamente destacando que a deliberação, agendamento e intimações devidamente assinadas pelos depoentes, feitas a eles com devida antecedência, se encontram disponíveis nos autos com amplo acesso franqueado ao advogado. Ante o exposto, indefiro a redesignação das oitivas e defiro o pedido de comparecimento, assim como estão aqui agora. Eu gostaria de destacar aqui um trecho da decisão do ministro Dias Toffoli, que fala da inaplicabilidade do princípio do contraditório na fase preliminar da investigação, impossibilidade da defesa controlar ex ante a investigação, restringindo os poderes introdutórios do relator do feito, direito de ter acesso a provas já produzido e formalmente incorporado ao procedimento investigatório, assim como está no acórdão do relator Edson Fachin, da segunda turma do STF, abre aspas. As alterações promovidas pela Lei 13.245 de 2016, no artigo 7º, inciso 21º do Estatuto da Ordem dos Advogados, representam reforço das prerrogativas da defesa técnica no curso do inquérito policial, sem comprometer, de modo algum, o caráter inquisitório da fase investigativa preliminar. Desse modo, a possibilidade de assistência, mediante a apresentação de razões e quesitos, não se confunde com o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva da defesa acerca do calendário de inquisições a ser definido pela autoridade policial. Eu tenho certeza que já consultei o Ramon, que foi delegado, a CPI ela se assemelha ao procedimento do inquérito policial, e eu tenho certeza que os doutores não são intimados sobre todos os depoimentos que um delegado faz, e assim será na CPI, porque a gente está adotando aqui... Aqui no delegado... Doutor, peço a tem palavra, contraditório por favor, diferido, porque a gente vai... Aqui nós não temos contraditório diferido. Por favor, eu peço que o senhor peça a palavra e não simplesmente a coloque, porque aqui a gente vai garantir a ordem dos trabalhos. O senhor também interrompeu, presidente. Então, vamos tentar levar dentro de uma normalidade, do respeito aí, para a gente poder fluir os trabalhos, doutor, e considerando, o
senhor sabe melhor que eu, considerando aí o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que qualquer lesão ou ameaça de um direito, o Poder Judiciário está lá pronto para receber, o senhor entendendo que o nosso presidente tem se pautado de uma forma que ofenda os direitos dos seus clientes, o senhor busca na justiça corrigir essa irregularidade. Vamos deixar fluir os trabalhos aqui, depois o senhor toma E vale destacar Na também, verdade, doutor Ramon, a doutor, necessidade de ficar peça a palavra, consignado, doutor. né, é necessário ficar consignado na investigação para que a gente possa argumentar. Nós não fomos intimados de nada. Nem noticiados sobre os fatos como eu disse no que início, se promove aqui. está sendo gravado e tudo que o senhor falou vai ser manifestado, que o senhor apresentou essa questão de ordem. É isso. E para deixar claro que as questões referentes à imunidade parlamentar, divulgação em mídia não estão em discussão no dia de hoje. Caso achem necessário, protocolo e documento posteriormente. O que está em discussão hoje é a oitiva do senhor Ivan, o qual não é representado por vossas excelências. Seguindo então com o depoimento, a gente passa a palavra finalmente ao Ivan para se apresentar, fazer as ponderações que acha pertinentes. Questão de ordem, por gentileza. Com a palavra, doutor. Primeiro, só para fazer um reparo diante de vossa fala, que eu acho que é importante, que a minha honra foi colocada em jogo aí, né? Questão de tumultuar, questão de embaraçar, são palavras que não se adequam à minha postura profissional, que o doutor, eu tenho certeza que conhece há cerca de 30 anos. E queria deixar claro que, complementando a questão de ordem do meu colega de defesa aqui, que e eu até me emociono em falar isso, eu me senti atingido em minha honra, em meu profissionalismo, mas particularmente pelo caso ocasional das coisas, como diria o poeta português Fernando Pessoa, soube pelo meu amigo aqui, Dr. Cláudio, dessa audiência de hoje. Então não houve qualquer tipo de achincalhe da minha parte, qualquer tipo de maledicência da minha parte, qualquer espécie de falta de ética da minha parte, doutor. Eu queria deixar isso claro. Antes disso, eu vim aqui levantar uma questão de ordem, que eu ia fazer um desabafo, trazer várias considerações em respeito à vossa última fala agora, em relação ao meu colega de defesa. Eu vou me privar momentaneamente, mas comunico que hoje, provavelmente, estarei protocolando nessa sacrossanta Casa de Leis, um pedido dessa feita que já foi direcionado a Vossa Excelência, mas dessa feita direcionado com novas motivações a Vossa Excelência. E peço e clamo que Vossa Excelência o responda com urbanidade, sim, sem precisar ofender a honra, porque estamos aí envoltos numa causa. Eu, particularmente, eu sou um profissional do direito e não há que a minha honra ser chafurdada na lama em função dessa CPI. CPI, com todo respeito, que vem transbordando em muito o espectro da sua finalidade, Doutor, consagrada no artigo 58 da Constituição. Eu não interrompi. Qual é a sua questão de ordem, para manter a objetividade? Minha questão de ordem, eu só estou antecipando e ia fazê-lo agora com relação a questionar a questão de vossa isenção. O senhor quer fazer isso agora ou o senhor quer fazer isso documentalmente depois? Vou fazer Eu não entendi. documentalmente, senhor. Perfeito. Podemos Desde passar Vossa ao oitivo Excelência. agora? Não, com urbanidade podemos, óbvio, Perfeito. né? Que é uma via de mão dupla, né? Com a palavra, então, o Ivan. Desculpa, Ivan. Aqui você vai ser muito bem recebido por essa comissão. Você está aqui na condição de testemunha. Não existe nenhum fato que tenha chegado a conhecimento dessa CPI que desabone a sua conduta. Sim. Então, por isso está aqui na condição de testemunha para colaborar com a Sim. Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, passo a palavra para você fazer as ponderações que acha pertinentes. Tá, bom dia a todos. Meu nome é Ivan. Eu integro o quadro como assistente administrativo na FEMA, locado na Secretaria do Curso de Medicina. Perfeito. Ivan, como se deu o seu ingresso na FEMA? Foi através de concurso? Isso. Eu participei do concurso em 2018. E você sempre esteve lotado na Secretaria da Medicina? Exato, desde que eu entrei. Você pode explicar detalhadamente quais são suas funções e atribuições no seu dia a dia? Assim, basicamente eu cuido da vida acadêmica do aluno. Fechamento de disciplinas, faltas, impressão de material, impressão de provas,
né, comunicado via e-mail aos alunos. Basicamente, minha função lá dentro é cuidar do aluno. E quem são seus superiores lá? Olha, eu me reporto à coordenação de medicina, né, e à supervisão, à direção acadêmica. Em relação aos professores, você tem contato com eles? Sim, E como é que se dá esse contato? Em que contexto? eles... Parte das suas atribuições tem alguma coisa a ver com os professores também? Sim, eles enviam provas para serem impressas, mensagem, né, para comunicar aos alunos sobre data de provas, exames, né, e material para ser entregue aos alunos, reserva de sala, basicamente isso, o contato. E o senhor também inclui informações dos professores no sistema? Não, Nenhum tipo de informação, nem a parte de digital? Quem é que faz essa parte? olha, geralmente parte digital, assim, eu não mexo muito, não é da minha atribuição, né. O senhor teve contato com a professora Mariane Soriano Estrela? Sim, no ano passado. E nesse ano de 2023 o senhor nunca viu ela lá na FEMA? Esse ano não me recordo de tê-la visto. E você já teve algum problema ao incluir informações, buscar informações dessa professora no sistema? Não. Dificilmente. O contato que eu tenho, basicamente, é a impressão de material, né? Eu envio material por e-mail e a gente imprime para entregar aos alunos. E essa parte do cadastro da digital dos professores, quem é que faz? Olha, geralmente fica a cara... Nossa, agora... Acho que geralmente é uma sessão docente, realmente... Você já chegou a reportar algum problema relativo a essa professora aos seus superiores? Não, nunca tive problemas. E o senhor tem uma informação se ela deu aula em 2023 na FEMA? Presidente, pela ordem. Assim como eu fiz o pedido para que essa questão não fosse levada a efeito, a gente não continuasse com esse objeto da investigação, na sessão que nós tivemos em 21/3/2023, eu peço mais uma vez à presidência que a gente não avance, porque essa questão, dentro da minha visão, dentro da visão da instituição, ela não é objeto da CPI. Então, eu peço aqui que Vossa Excelência não prossiga nas perguntas a respeito da questão da professora Mariane, porque ela não está compreendida no objeto da CPI, presidente. Perfeito. Só para salientar que já indeferimos essa questão de ordem na última oitiva e, novamente, pelos mesmos fundamentos, indeferimos novamente. Vale ressaltar que, caso o senhor impute que a manifestação sobre a resposta da pergunta lhe incrimine, o senhor tem o direito de ficar reservado ao silêncio. Entretanto, respondendo, está submetido aqui o artigo 342 do Código Penal, que fala que o senhor tem que dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. Então, podemos seguir. Então, nessa parte da digital... O senhor fala da digital em que sentido? Assim, do cadastro no sistema. Cadastro no sistema? porque Tira chegou... de ponto, não? Isso, de ponto? pode ser. Eu até consigo fazer. Sim. Entendi. Não de todos os professores, não. Mas alguns que deu algum problema, algum que não lê a digital, sim, já registrei. Tá. E em 2022 o senhor chegou a registrar da professora Mariane? Olha, não me recordo, hein? São muitos professores, né? Então, nem todos eles passam, né, por ali. Mas, E agora, em 2023, você chegou a tentar incluir ela no sistema e teve algum problema? Não me recordo de tê-la. E o senhor visto sabe se lá. aconteceu algum problema dessa natureza lá no departamento? Olha, é que como não é a minha atribuição, né? Então, cuidar dessa parte, realmente eu não sei lhe responder. E você sabe se já aconteceu...
só queria ressaltar, reforçando o indeferimento que eu fiz em relação à questão de ordem da doutora, é que a gente entende que está dentro do objeto da CPI, porque o objeto da CPI é investigar e apurar possíveis irregularidades cometidas pela direção executiva e pela presidência da FEMA. E no nosso entendimento, a gente está investigando a continuidade de alguns atos. E até para título de comparação, é importante a gente entender como que era em 2022 e como que está sendo em 2023. Nesse sentido, a gente entende que está no objeto da CPI, plenamente dentro do nosso espectro, então indeferimos o pedido só para fundamentar melhor. Presidente, posso só complementar, então, à luz do que o senhor trouxe agora? Pode. Eu entendo o objeto da CPI, só que o objeto da CPI ele não pode ser um objeto amplo de tal modo que ele não tenha limites, né? Então, eu acho que o próprio objeto da CPI, quando ele é instalado em si mesmo, aquelas condutas descritivas, elas que são o objeto da CPI. Esse encontro que o senhor trouxe, que a presidência trouxe, só reforçando os argumentos que a gente já discutiu isso por mais de horas na última sessão. Esse objeto ele não pode ser levado a uma extensão indefinida, porque aí a gente não tem um objeto do conteúdo probatório. O que o senhor está procurando? Qual que é o objeto de investigação da CPI? Não é nada indeterminado, nada é extensão que não encontre um limite dentro do direito, porque a gente não tem um paradigma de confronto do que vai ser pesquisado. Por isso que eu peço a declaração de nulidade nesse ponto com relação ao objeto da professora Mariane, né? Da ex-docente Mariane. A gente concorda que o objeto não pode ser indefinido, mas nosso entendimento é que nesse caso não é indefinido. Nesse caso está no objeto que foi colocado ao requerer a abertura da CPI, assinado por 5 vereadores, conforme o procedimento legal. Então, novamente, indefiro o pedido, mas dada as justificativas. Ivan, o senhor chegou a participar de alguma comissão de concurso de professor? Comissão? E participar em que sentido o senhor fala? No sentido de compor, ou no sentido de assessorar, no sentido de... Não, acho que na parte de concursos, a única coisa que eu fiz foi solicitada análise, conferência de documentos. E quando foi isso? Olha, em 2022, creio, se não me recordo. O senhor lembra qual era o docente em questão? Não, eu conferi alguns documentos, com alguns editais, né? Entendi. E quem Agora, que quem que deu essa atribuição para você? Olha, o coordenador solicitou que eu analisasse, né? Então, o procedimento feito foi o seguinte: a gente imprime aquele, acho que no portal acadêmico tem, né? No portal da instituição, tem lá requisitos do edital. Então, a gente olhava lá, precisa ser médico, precisa ser isso, precisa ter aquilo, diploma de alguma coisa. Simplesmente a gente pegava os documentos e olhava, tem isso, tem, perfeito. Estando tudo ok, a gente deferia. Caso encontrasse alguma coisa irregular, imediatamente para indeferir. E o senhor sempre fez isso? Não de todos também, né? Alguns, né? E você fez isso em 2023 também ou só em 2022? Em 2023, eu não me recordo de ter feito nenhum. E dentre essa verificação que você fazia, referente à titulação dos professores, qual que era o critério? Em referente à titulação. Olha, a gente precisa ser mestre, né? A gente olhava a documentação e procurava o certificado de mestrado, né? Ou de especialista, ou de doutorado. Achando algum documento lá, fulano de tal, né? Doutor tal, concluiu o curso de mestrado. E já aconteceu de você ter que indeferir algum desses processos por falta de título? Por exemplo, um professor que é só graduado. Olha, eu me recordo que acho que já aconteceu de indeferir. Sim, que não atendia o... Você se recorda qual que era o caso? Não me recordo. Porque, realmente, como faz mas foi ano passado, né? Então faz muito tempo, eu já realmente não sei, mas eu lembro que houve caso de indeferimento. No caso específico dessa professora, Mariane Soriano Estrela, você se lembra de ter feito essa conferência? Ixi,
Ela foi contratada no mês 6, se eu não me engano. Sim. Como eu havia dito, para lembrar realmente quais professores, quais editais eu fiz essa conferência, realmente E complicado. essa Não vou conferência, você assinava no final? lembrar. Sim. A gente, na ficha do candidato, né, coloca lá, indefiro, a data e uma rúbrica. Leonardo, eu queria pedir para você anotar, para a gente solicitar a cópia completa do concurso da professora Mariane Soriane Estrela Munhoz, assim como solicitar todos os concursos os quais a testemunha, o Ivan Mayumi, fez essa conferência, para a gente confrontar essa parte documental. E qual que é o procedimento quando indefere? Você fez lá a verificação, viu que faltava documento, qual que são os próximos passos? O que você faz do seu departamento? Nós só analisamos, né? Colocamos lá no documento, né? Indefiro, data e aí a rúbrica. E depois devolvemos para o setor responsável. Qual que é o setor responsável? Geralmente o RH. O RH. Isso. Daí você manda para o Marcelo ou Exato. para a Priscila? Bom, geralmente a gente entrega lá no RH, agora para o estagiário ou para Entendi. para a Entrega Priscila, para o fisicamente. Marcelo, entrega fisicamente. Entendi. E o senhor tem conhecimento de algum processo desse que foi indeferido por você e que foi efetivada a contratação? Não, creio que, pelo menos que eu saiba, não. E se é comum essa questão do indeferimento, acontece bastante, de ter professores que prestaram concurso e na hora de verificar a titulação não dá certo? Ou é raro? Olha, Eu acho que ele respondeu de forma diferente. precisamente eu não sei informar se não, mas quando ocorre, a gente logo coloca indeferido, né? Mas não preciso exatamente se tem muitos, é que eu não faço todos, né? Então realmente eu não. Quem não mais faço. faz isso? É que depende muito do edital, se é para medicina, né? Então, Os da medicina, todos são os seus? Ou tem mais não, alguém não, que não. faz esse trabalho? Também não. Quem mais? Tem alguns professores que fazem esse trabalho também, né? De verificação da titulação? Sim. Quais docentes? Olha, que eu saiba. Como é que funciona? Eu quero entender o processo. Sim. Você está lá nas suas atribuições e aí chega lá uma pasta com... Vereador, ele é assistente, vereador. Doutor, se o senhor tiver alguma colocação, você faz... Eu tenho, vereador. Ele é faz a questão de assistente, ordem. não é ele que Por favor. determina, não Eu não tô- gere. Não tem Por poder de favor. gestão. Por favor, o senhor sequer representa a testemunha. Represento, posso produzir provas aqui, o senhor não está entendendo isso desde Qualquer o início. ofensa ao direito Qualquer é ofensa atacado. ao direito, o senhor está É atacado. reputando, o senhor está condenando a Mariana, o senhor está condenando os gestores. Como é que Uma nós não total podemos fazer? ausência de isenção, O excelência. senhor está mudando todo o contexto, Total vereador. ausência de isenção absurda, excelência. O senhor está mudando o Os contexto. senhores têm alguma questão de ordem? Não tem questão de ordem, eu me manifesto a hora que eu Os entender senhores têm necessário. alguma questão de ordem? Eu tenho uma questão de Absurdo. ordem. Então faça, doutor. Eu tenho uma questão de ordem. Absurdo. Diante de vosso, eu respeito Vossa Excelência, mas diante de vosso comportamento, não só durante hoje, mas durante todo esse procedimento investigativo, eu particularmente, defensor do Arildo, eu já comunico Vossa Excelência que novamente vou suscitar, né, vossa suspeição, entendo para o ponto de vista, o enfoque da douta Procuradoria aqui atuante, mas com base no princípio da analogia, pois é um absurdo ao qual nossos clientes estão sendo submetidos, e não só nossos clientes, as testemunhas, pois é um enredo já predeterminado, Excelência. É uma data vênia, já estou encerrando, data vênia, na verdade é uma CPI, não de investigação, é de justificação de uma pré-determinação, de uma pré-definição, de uma narrativa pré-estabelecida, Excelência. Então, a questão de ordem reside, sim, no argumento de que Vossa Excelência, embora, sim, seja um vereador, um edil, talentoso, um prodígio da política cirense,
não reúne condições de continuar presidindo essa comissão parlamentar de inquérito. Pedimos uma reflexão da parte de Vossa Excelência, doutor. Essa é uma questão de ordem? O senhor quer que eu alegue, que eu defira ou não a minha suspeição, é isso? Sim, Excelência. Então, Na verdade, eu me defiro e peço que o senhor coloque isso documentalmente, encaminhe a Câmara para o nosso jurídico analisar, para chegar Vereador, o até... senhor Então, já diante de querendo vosso de um deferimento, foi administrativo? ingressar com mandado de segurança, Excelência. Assistente administrativo que ele apenas cumpre ordens, ele não sabe como funciona. E é isso que eu estou tentando chegar. Então, mas Voltando essa é a agora verdade. ao O depoimento... senhor está colocando palavras na boca dele, se foi contratado gente que foi Um indefinido, absurdo. uma situação que ele nem sabe. Não sou Mas defensor esse- dele, sou defensor da instituição que tem quase 30 anos. O senhor nem tinha... O senhor é defensor Senhor- de investigados. Quem defende a Não, instituição... senhor, eu sou professor da instituição há mais de 20 anos. Qualquer afronta Do ao jeito que o direito, senhor coloca, Excelência. aí parece que a Qualquer instituição de advogado. ensino só tem ladrão lá dentro. Isso é um grande absurdo que o senhor está fazendo. É um grande absurdo. O senhor está botando numa panela todo mundo que trabalha e que trabalha dignamente para a instituição há mais de 20 anos. O senhor nem nascido era quando essa instituição Tem começou. alguma questão de ordem, doutor? Essa é a gente questão de precisa continuar, ordem, vereador. Não senão- tem como o senhor continuar com uma CPI nesse sentido. São 10 mil páginas de E absurdo. não tem como a defesa do Arildo e dos investigados transformar isso daqui em um circo. Nós transformamos em circo. Está Então- terminando a sua Então- investigação. então- Nós estamos pontuando os absurdos que foram feitos. Eu gostaria de Já ressaltar que nós não fomos nem novamente. intimados A previamente das testemunha, coisas. a testemunha. O senhor, ó, Ridel, Só um minuto, Maior, vereador. não possui nada que a desabone. O senhor intima a Assim como- instituição, nós não assim- sabemos. Assim como O a senhor requisita imensa- documentos, nós não sabemos. Não sabemos de nada que está acontecendo aqui. Eu não Senhor, tenho nem o direito nem de produzir Eu estou prova. questionando a testemunha. Os O senhores têm alguma questão judiciário de é muito- ordem? Essa é a questão, não é questão de ordem, é uma questão de nulidade que o senhor está fazendo. A aqui. nulidade precisa ser buscada junto ao Poder Judiciário, não, aqui. O ato, Hoje, ato administrativo pode ser revisto pela própria autoridade. O senhor pode entender Contamos isso. com vossa reflexão, Excelência. Excelência, só... Olha, e a composição não é só sua, a composição são de 3 vereadores que compõem essa comissão. Perfeito. Então, são pessoas eleitas pelo eu município que gostaria devem de avaliar colocar a em legalidade deliberação- Eu disso. gostaria de colocar em deliberação, então, junto à comissão. O senhor não pode decidir sozinho, o senhor está decidindo coisas que não são as suas. Gostaria de colocar em deliberação na comissão se a gente pode... Quer dizer, antes disso, eu acho que os senhores precisam objetivamente formular uma questão de ordem. Porque quando os senhores pedem a palavra e formulam uma questão de ordem, eu preciso indeferir ou deferir. E até agora eu estou vendo muitas falas, eu dou a palavra ao nosso procurador. Vamos só para a gente assim, entender o que está acontecendo aqui e ficar mais claro o que vocês querem. Vocês estão alegando a suspeição, o impedimento do CIF? Eu Muito aceito mais, isso. doutor Guilherme, muito mais do que Muito isso. mais que Muito isso, mais doutor. que Então, isso. o que exatamente que vocês estão alegando? O senhor quer que eu fale os pontos De para o senhor forma- poder de forma respondê-los? resumida com pedido. Então, primeiro ponto, nós não fomos intimados de nenhum ato, de nada aqui. Tá? Em que pese o argumento do Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, o senhor, mais do que ninguém, um excelente procurador aqui do município, da Câmara, o senhor sabe que os advogados têm direito de ser intimados dos atos que são realizados, das requisições de documento. Nós temos direito de produzir prova. Nós não fomos em nenhum momento intimados de nada, com procuração dos autos e representando clientes aqui. Então, essa é a primeira questão de ordem. O argumento sobre nulidade, até porque o relatório, a CPI está Ou terminando. seja, vocês estão requerendo a nulidade dos atos já Todos praticados os pelas atos, testemunhas. todos Tá. os atos. Enquanto a gente está ouvindo uma testemunha, vocês estão pegando uma questão de ordem, que o objetivo Não, de hoje é ouvir uma testemunha. Não. Você Está chegando à conclusão, doutor Guilherme. Não, O senhor tudo tá, bem. é a primeira conversa que eu tive com o vereador aqui. Só um minuto. Garanta Nós a palavra do é o procurador, relatório. por favor, Nós respeito à estamos Câmara aqui hoje Municipal e ao procurador da casa. ouvindo uma testemunha. O objetivo Sim. dessa reunião é isso, Sim. ouvir uma testemunha. Tá. Dentro desse espaço, vocês gostariam de alegar que houve nulidade dos fatos anteriores, De é isso? tudo, de Tá, tudo. Primeiro Em ponto. função desse conteúdo. Mais algum ponto? Suspeição? Vocês querem alegar Tem. suspeição? É Nós isso? queremos alegar a suspeição Tá. da própria Falta de presidência. isenção. Terceira situação, terceiro ponto de questão de ordem. O presidente, ele tem que, as decisões dele não pode ser unipessoal, é uma comissão. 99% das decisões foram dele, sem deliberação dos demais integrantes. Isso gera nulidade, é uma comissão. Mas quais Eu- deliberações foram feitas sem É. a participação dos demais? São 10 mil páginas, o senhor já viu o procedimento? São Com 10 mil páginas. Tá, mas quais especificamente Quais? Poxa, foram requisição de documentos, intimação de testemunhas, Com todo oitiva respeito, sem a doutor, mas o presença senhor de está errado. advogados. Todas as intimações Mas foram houve assinadas por deliberação. todos os membros. Não, deliberação, mas não intimação desses defensores. Todas as intimações Não, foram são assinadas pelos situações 3 separadas, vereadores. Por isso que eu estou pedindo para vocês elencarem. Então, a primeira questão é a questão que vocês estão falando de nulidade. A segunda questão é suspeição. E a terceira questão é deliberação.
É isso? Que não foi deliberação E nós colegiada. vamos ver se tem Não. outros elementos aí. Suspeição em face da falta da ausência de isenção. Ok. Então, por hora, são esses 3 pedidos, é isso? Se não surgir Sim, nenhum, mas Tá, não, por isso que eu falei. Por hora, são esses 3 pedidos, é isso? Sim, mas se o não surgir presidente, algum outro, sim. o presidente já indeferiu a questão de ordem que foi suscitada nesse sentido. Deferiu Ele tudo. acabou de indeferir. Tá. Então, e cabe a nós agora, como bem ponderou o nobre presidente da CPI, cabe a nós batermos as portas judiciárias agora, não tem outra. Não, e o senhor nem foi consultado, doutor, sobre essas questões. Agora, vamos lá. Então, são 3 questões que vocês querem levantar. Vocês Por querem enquanto, levantar só. ou não? Não queremos. Vamos levantar no o senhor judiciário. vai estar Ok. gravado aí. Nós vamos Tá levantar gravado. aqui no judiciário. Ah, perfeito. Então, Silvio, você delibera com relação a essas 3 questões, que são as questões que eles estão colocando agora, se for o caso, com o colegiado, para ter essa questão de não ser uma decisão isolada sua, e devolve, continua a CPI, se vocês entenderem que deve continuar com a oitiva da testemunha, ou não, de acordo com a decisão de vocês. Bom, é isso, só para a gente ficar no É que, mesmo... na verdade, doutor, em todas as comissões parlamentares de inquérito, todas as comissões de investigação, não se atua dessa forma. É diferente a forma de atuação. O artigo Uma forma 58 da imperial. Constituição pontua, a legislação municipal pontua, Doutor, tem a toda, gente precisa tudo continuar com o regras para depoimento. pontuar. Eu preciso deliberar. Isso, então já está colocadas as questões de vocês, são essas 3 questões. Vai ter É a deliberação. suspeição, a questão dos atos Doutor, eu colegiados. falei- Qual que é a terceira? Era a suspeição, a questão da nulidade e a questão da intimação. Questão do colegiado, a decisão, Exato. nenhuma das A decisões terceira participou do era colegiado. Sim. Não, Mas que isso foi... Eu gostaria de consultar aos nobres pares se o que o advogado está falando confere com a realidade. questão de ordem. Claro? O ano passado, quando eu era presidente da Câmara, recebi uma manifestação do doutor Alexandre pela nulidade de todos os atos da CPI e o afastamento do presidente. Essa questão, após análise criteriosa, foi indeferida. Na época, conversei de forma verbal, fora dos autos, com o doutor Alexandre, dizendo que nós entendemos que a advocacia é essencial à justiça, né, o seu papel, o seu exercício livre nos limites da lei, e que com o indeferimento, que ele, como ele dizia, não me resta, Vossa Excelência não me deixa outra alternativa senão bater as portas do Poder Judiciário. Sim. Eu disse que ele procurasse o remédio jurídico que ele entendesse cabível para a situação. Não foi feito, pelo menos não chegou para nós. Com a saída da presidência ao término do exercício, eu vou assumir o lugar da Viviane nessa comissão em votação de plenário. E nem coloquei o meu nome à disposição, foi uma votação. E após o momento que eu assumi, eu conversei com o presidente sobre os respeito às garantias individuais, o princípio contraditório, da ampla defesa e tal. E do tempo que eu estou aqui, eu tenho percebido que ele tem cumprido isso. Com referência à decisão, às decisões de oitiva de testemunha e todos os atos, requisição de ofício, são assinados por mim como membro, pelo Jonas como relator, junto com o presidente. Então, todas as decisões, hoje, como disse, após, ele falou no início, após os trabalhos aqui, vai ser reunida para novas deliberações. Então, tudo que está sendo feito está decidido pelo colegiado. São essas considerações por hora. Eu gostaria de colocar em deliberação, junto aos demais membros da comissão, a questão da suspeição. Acho que a gente pode deliberar. Vocês concordam com o deferimento dessa questão de ordem? Concordo com o deferimento, não tem que retirar nada. Concordo? Concordo. Qual que era o outro? Só como o Ramon disse, aqui todos nós assinamos, só tudo aqui a gente está ciente de tudo que está acontecendo, não está só o Fernando isolado. Você está falando coisa assim que não está condizendo muito. Igual a gente tem que assinar todos o que passa. Deliberar e depois assinar. Vereador, só uma parte. Sim. Ele determinou durante a fala a requisição de documentos individualmente.
Hoje ele já cometeu um ato sem Com anuência todo respeito, de doutor, vossas o excelências. senhor ouviu que eu convoquei uma reunião para Não importa, deliberar o senhor exatamente esses requisitou temas. sem anuência dos seus Eu não pais. requisitei nada, eu pedi para nossa assistente ele fez fazer uma anotações. anotação. Tem uma anotação, requisito Só das anota. documentos. Ele Pronto. só anotou Depois para a disso, gente vai não ser esquecer, feita a porque vai ter reunião ainda para muita coisa, deliberar. então ela vai ter Já já tem tudo sido anotado. Ou eu não Todas. posso pedir para minha assistente legislativa fazer Não, anotações? o senhor não pode requisitar sem anuência dos seus Onde pais. está a requisição, doutor? Não está requisitado. Onde está O senhor a acabou de requisição? determinar Não, pra é gente. para anotar, foi ele disse, para anota para a gente fazer o pedido. Isso é uma prova cabal da sua falta de isenção. Não, aí o senhor está se equivocando, porque ele falou anota para a gente fazer o pedido. Está acabando isso aqui, a Mas, gente senhor se Jonas, reúne o e senhor, faz. se E o além senhor disso, tivesse doutor, na ela posição ela só de tá anotando porque são investigado, vários o senhor ia pontos. sentir como Não, seus direitos sim, estão tudo bem, violados mas nessa ela fase. está fazendo só anotação porque são vários pontos. Então a gente não pode esperar tudo no final para depois colocar. porque Tem uma senão vai gravação. passar. Não, mas a gente não vai ficar olhando a gravação. Como a gente já está aqui fazendo a reunião, a gente aproveita tudo isso para não perder o tempo depois. Porque se a gente ficar vendo uma gravação inteira de 4 horas para depois fazer tudo isso aí, vai ficar aqui até meia-noite. Para ficar Então, consignado. fazer isso ele não deliberou nada. Então vamos analisar as 10 mil páginas, Isso, vamos ver como é que claro. estão os Fica à documentos. vontade, das os autos decisões. estão aí. Pode. Só um segundo, doutor. Eu quero deixar registrado que a gente solicitou que fosse. Entretanto, além de deliberarmos isso posteriormente, todos os pedidos de requisição são assinados pelos 3 vereadores quando não são deliberados em reunião. Então, se o senhor tiver a oportunidade, que eu acho que o senhor ainda não veio, de olhar os autos, o senhor vai poder ver que todas as intimações, todos os pedidos de requisições, exceto aqueles que foram deliberados em reunião, que está disponível inclusive no YouTube, lá, para garantir o princípio da coletividade, da transparência, A exposição, Tá ofensa tudo lá. às normas de proteção a dados, né? O senhor não pensa em nada, intimidade, vida privada, nada. Isso aí não existe aqui sob sua Doutor, condução. a gente precisa assim, fixar os pontos para a gente poder seguir. Nós senão a gente vai vamos, ficar doutor, só nós vamos requerer discutindo. por isso, vamos requerer por escrito isso Ah, aí, tá. pontualmente. então não tem Pode ficar necessidade de tranquilo. ficar tumultuando. Pode ficar tranquilo. Excelência, Só que para ficar gravado aqui. Só comunicar que eu vou me retirar da audiência. Tenho um compromisso acrescido no meu inconformismo do que acontece aqui, mas eu queria só fazer um adendo na fala do Dr. Ramon. Realmente ele deu aquele parecer, mas nós particularmente, eu tenho convicção que o Dr. Cláudio anui o meu ponto de vista. Nós entendemos que aqueles desmandos não se atenuaram após aquele episódio, né? Quais desmandos? Só se apontados naquele pedido negado pelo doutor. Só se solidificaram, só se abrangeram. Então, eu comunico a minha retirada da audiência e só cumprimento a fala de Vossa Excelência, que sabe muito bem o quanto lhe respeito, quanto lhe quero bem. Perfeito. Obrigado, doutor. Deixo consignado aqui que o senhor é sempre bem-vindo nessa comissão parlamentar de inquérito, assim como todos os advogados de defesa. Obrigado, Excelência. À Obrigado. vontade. Até logo. Tchau, gente. Com Deus. Até logo. Sim, termine então essa deliberação e depois, sem prejuízo de que vocês façam isso daí posteriormente através de documentação, né, petição, Pô, aqui no ou judiciário. no doutor. judiciário, Sim. correto? E lembrando que os autos estão à disposição de vocês, como sempre Eu tiveram. tenho os autos integrais, pode ficar ótimo. tranquilo. Então o doutor tem ciência plena de tudo Não, eu que não está tenho acontecendo. ciência plena agora, das intimações não, eu tenho ciência do que foi feito. Ah, tá, tem ciência, tá bom. Então, Gostaria de delibera colocar para em poder deliberação tomar o a trabalho. questão da suspeição, a gente já decidiu, a questão da nulidade, podemos indeferir também, indeferido. E qual que era o terceiro ponto? Que as deliberações não estão sendo feitas pelo Isso eu colegiado. acho que já ficou claro, podemos indeferir também. Tendo em vista, é importante simplesmente fazer a motivação dessas questões que ele está apontando, os indeferimentos com o respectivo motivo, né, de forma breve, para poder seguir em frente. Isso, a gente indefere o pedido da suspeição, porque isso não deve ser feito nesse âmbito aqui da oitiva, isso deve ser feito através de protocolar documento e solicitar que isso seja analisado pelo jurídico, pela presidência dessa comissão. Então a gente indefere por entender que não é o momento correto para arguir essa suspeição. Em relação à nulidade, a gente indefere o pedido por entender a legalidade dos trabalhos da comissão. Lembrando que os autos estavam à disposição sempre. Isso. Lembrando que desde o momento que a defesa protocolou as procurações, os autos sempre estiveram
abertos para a defesa, assim como as reuniões deliberativas são todas publicadas no YouTube, dando ampla transparência e publicidade. Eu nunca vi o YouTube como rede oficial de intimação, para mim é novidade. E isso. aberta. No YouTube é posterior, doutor. Depois divulga no YouTube o que foi É, feito. mas a gente não. Por gentileza, pela ordem, Com a palavra. consigna que os documentos que não foram assinados por todos, a diligência foi deliberada em reunião. Então, por essa razão, data vênia não procedem os pedidos da defesa. Perfeito. Gostaria de E por retomar. fim a questão do colegiado, que foi o que o Dr. Ramon comentou, exatamente. resolvido. Pronto. Vai ser analisado também até a troca, né, do integrante da comissão, ver se foi feito conforme a legalidade, segundo o O senhor procedimento. não tem a dúvida disso, que foi O feito. senhor pode ter certeza, doutor Ramon, que nós vamos avaliar. Pode ter certeza disso. Coitado de Pela ordem, presidente, Com a só para palavra. esclarecer para o doutor. Doutor, o presidente não pode, o presidente da Câmara não pode ser membro de CPI. Eu sei disso. Esgotada o meu prazo na presidência, eu fui com o final do exercício, uma outra presidente assumiu, o lugar dela ficou vago, foi deliberado quem gostaria de assumir. Nenhum vereador se manifestou, verificou-se os vereadores que poderiam compor, que já não fazem parte de outra CPI. Foi decidido, votado com imparcialidade, dentro da legalidade, publicidade. Doutor Ramon, Foi ninguém está escolhido. colocando em Eu fui dúvida, escolhido ninguém está como- colocando em dúvida a sua credibilidade aqui. Nós vamos ver se documentalmente existe. Tá isso. certo. São 10 mil páginas Inclusive aqui. está filmado. Mas E é. diante, Nós vamos e avaliar. diante das ilações da defesa, eu gostaria de deixar claro que a Câmara Municipal de Assis, em especial essa Comissão Parlamentar de Inquérito, segue estritamente o que está preceituado na lei orgânica do município de Assis, o que está preceituado no regimento interno dessa Casa de Leis, e tudo vem sendo feito estritamente nos limites da lei. Infelizmente, a gente não pode dizer que isso se aplica a toda a municipalidade, mas a Câmara vem dando o exemplo. Seguindo, então, com a coitiva, eu gostaria de retomar a questão da Mariane. Em 2022, ela foi contratada pela FEMA e o senhor disse que não se recorda do processo dela ter passado por você. Eu queria perguntar se chegou ao seu conhecimento sobre a titulação dessa professora. Não. Eu realmente, como eu cuido mais da parte de alunos, realmente eu não me envolvo muito com titulação, né? Realmente eu cuido mais se tem um professor dando aula ali, né? Então, eu acabei me perdendo diante das inúmeras colocações que foram colocadas no meio do caminho. Mas eu queria voltar nessa questão do rito. Você está lá no seu departamento e aí você me disse que tem alguns processos que você faz lá a conferência se os termos da documentação apresentados estão de acordo com o edital. Sim. Eu quero entender como que essa demanda chega para você, porque você falou para mim que você trabalha mais com os alunos, com a parte Isso, acadêmica. Exato. Em que momento, quem delega essa função para você de analisar essa documentação? Olha, geralmente, o coordenador, né, pede, então vocês podem verificar essa documentação, né? Aí ele nos deixa ali na O sala. coordenador, o Jairo, né? Isso, exato. Ele deixa a documentação e nós imprimimos o edital que está na página da instituição e só olhamos os requisitos, né? Você que precisa disso, só. E quem mais faz esse trabalho? Você disse que você não faz todos. Não. Quem mais está no seu departamento? Você tem algum colega lá? Sim, geralmente eu e meu colega analisamos. E quem que é seu colega? É o Marcelo. Qual, Marcelo? Marcelo Vicente. E você tem ciência se alguma dessa conferência é feita por outra pessoa além de você e do Marcelo Vicente? Olha, tem acho que alguns editais. Bom, eu sei que nós não fazemos todos, né? Agora eu sei que professores, né, fazem. Agora, realmente, mais detalhes, eu realmente, como não é, né, da minha atribuição. Mas aí quando é professor, é o coordenador que delega para o professor? Você sabe como é que funciona? É porque assim, Sim. eu quero entender a parte administrativa mesmo, a questão Sim. do procedimento. Porque Certo, né? normalmente um funcionário tem uma atribuição, 2 funcionários têm atribuição e normalmente são esses funcionários que são competentes por isso. Não? Sim. Aí você fala para mim que professor faz também.
E aí eu queria entender como é que funciona essa delegação para os professores. Por que alguns vão para você, outros não? Você tem conhecimento disso? Não, acho que vai pela... os professores têm aula, né, tudo, então creio eu que seja pela, né, disponibilidade ali, né. Você conhece algum professor que fez essa análise? Sabe citar algum? Realmente, para falar de professores assim, eu realmente não sei assim exatamente quais professores. Né? Realmente é que, como eu já disse, né, eu não é muito a minha atribuição. Né? Pela ordem, presidente, o senhor já falou que vai deliberar posteriormente a respeito da cópia integral desse processo específico que a gente sabe que é o processo que o senhor quer, né? Que esse é o processo seletivo de 2022. Lá vai ter o nome da comissão. Né? Então, eu acho que fica difícil para a testemunha dizer, e lá vai ter todo mundo que assinou, todas as atas, né? Você participou da comissão? Tá? Você participa das comissões? Presidente, ele já respondeu essa pergunta. Das Exato. comissões, Ele sim, mas o ele senhor respondeu que não quer... participa da comissão. Da comissão não, mas ele analisa a Não, só documentação. analisa. O senhor volta e pergunta a respeito da documentação. Quando o senhor diz que pediu para a Nath lá, deixar que vão deliberar depois, para trazer a cópia integral desse processo específico, a gente sabe que o senhor quer um processo específico. O senhor não quer todos os concursos da FEMA, são 230 professores. O senhor quer esse processo de 2022, a gente já sabe. Então lá vai ter quem foi a comissão de concurso, quem que analisou, vai estar tudo assinado, presidente. Todos os processos os quais você fez essa análise têm sua assinatura? Tem uma rúbrica. Tem uma rúbrica. Sim. Perfeito. Ô, Nath, eu queria pedir para você anotar, para a gente deliberar a convocação do Marcelo Vicente na reunião posterior. Eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma colocação? Mas tem uma pergunta. Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a oitiva do senhor Ivan Ridel Maior. Muito obrigado. Eu que agradeço.